Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2024. Espero que estejam todos muito bem e vamos conversar um pouco porque assunto é que não falta. A coisa realmente está muito quente, está muito tumultuada, principalmente para o lado deles, onde a situação política está preta. Nem posso falar assim, está feia. Está muito ruim. E para o nosso lado, o lado do presidente Mito, existe aí aquela tentativa de intimidação contra o nosso presidente, quando a Polícia Federal convocou a pedido daquele ministro do Supremo, Jair Bolsonaro, a comparecer quinta-feira, dia 22, para prestar um depoimento. Estão dizendo, estão espalhando aí nas mídias sociais que ele não vai comparecer. Não, não é verdade. Ele vai comparecer sim. Até porque se ele não vai comparecer, eles podem ir buscá-lo. E buscá-lo aonde, possivelmente? No domingo, dia 25? Claro que o Mito não daria esta bobeira. O que Jair Bolsonaro vai fazer é o seguinte: ele comparecerá, mas não abrirá a boca. Vai usar o direito de ficar calado. Por quê? Porque não tem acesso às acusações que são feitas contra ele. Ele não sabe do que está sendo acusado, propriamente dito, quais são as provas que a Polícia Federal encontrou contra ele, para que ele possa se defender. Então, de acordo com seus advogados, o Van Garden, ele vai ficar em silêncio. Essa convocação para quinta-feira, claro, foi uma maneira de intimidar, dando um recado: olha, veja lá o que você vai fazer no domingo, porque a tua situação aqui está preta e não... Meu, eu errei de novo, não posso falar essa palavra. A sua situação está aqui muito difícil e nós poderemos complicar ainda mais se você falar demais no domingo. É o que eu penso, porque fora isto, não existe motivo algum para deter o Mito Bolsonaro. Muito bem. Esta é a notícia que eles usaram para tentar abafar tudo de ruim que está acontecendo. Porque são muitas situações ruins. Depois do escândalo mundial, onde o nome do mandatário brasileiro virou notícia negativa no mundo inteiro, podemos chegar à conclusão que as besteiras ditas, tanto no Egito como na Etiópia, serviram, sem querer, querendo, para abafar diversas notícias ruins na economia brasileira, notícias ruins do atual governo. Aliás, como eu disse no vídeo de ontem, quem assistiu sabe, né? As falas de Luiz Inácio lá na Etiópia não foram impensadas como muitos diziam, como a imprensa estava falando. Ele falou sem pensar, fugiu do script. Não, eu afirmei e volto a confirmar agora que foram falas muito bem pensadas. Tanto é que o próprio site R7 da TV Record colocou em manchete no dia de hoje que ele, nos bastidores, afirmou que a fala foi proposital. Então, acertei na mosca. Mas, de vez em quando a gente acerta. Mas vamos lá. O assunto acabou abafando a escandalosa fuga dos dois traficantes lá do presídio de segurança máxima em Mossoró. Vejam só, com mais de 120 câmeras desativadas, das mais de 180 existentes, os agentes penitenciários não perceberam a fuga dos marginais que usaram ferramentas pesadas para perfurar o teto. Mas eles sabem perfeitamente a hora que se deu a fuga. 3 horas e 16 minutos na madrugada. Incrível, né? Mas incrível mesmo é o fato de que sabemos que nos presídios de segurança máxima, cada preso ocupa sozinho uma cela, com um custo de quase R$30 mil mensais. Com 6 refeições diárias, comida balanceada. A vida é boa lá dentro. Só que tem um detalhe: se cada preso ocupa uma cela, como 2 presos fugiram da mesma cela? Essa resposta ninguém deu. Será que um estava fazendo visita íntima para o outro? É o que eu penso. Porque se não foi isso, a fuga foi sim favorecida, foi facilitada, foi proposital.
Alguém deu acesso para que o outro preso entrasse naquela cela e os dois fugissem. Isso tudo é muito fácil de saber. E não precisaria perícia alguma para tentar compreender o sucesso da fuga. Enquanto isto, não se viu por parte de nenhum brasileiro nenhuma manifestação sobre as falas imprestáveis do inquilino do palácio lá na Etiópia. Nenhum político da oposição, nenhum jornalista da imprensa consorciada falou de fato o que tinha que ser dito. Entraram nessa conversa de que a fala foi infeliz, foi um escorregão, porque ele tentou falar por conta própria e falou demais. E não, aquilo foi caso pensado sim. Mas a imprensa e os políticos, principalmente da esquerda, escondem agora o assunto presídio de Mossoró, né? E principalmente ninguém viu nenhum tipo de comentário dos dois presidentes do Legislativo, tanto do Arthur Lira como do Rodrigo Pacheco, que como covardes e inescrupulosos, diga-se de passagem, se escondem num momento em que os brasileiros mais precisam de representatividade no Congresso Nacional. As falas do inquilino do Palácio serviram também para abafar por uns 2 dias a fabulosa preparação para a festa que vai acontecer no próximo domingo lá na Avenida Paulista. A esquerda está em polvorosa, está em pânico, pois certamente ficará marcado para o Brasil todo, através das mídias digitais, quem está com o presidente e quem não está com Jair Bolsonaro. E claro, isto pode com certeza interferir na escolha de candidatos nas próximas eleições municipais. A esquerda sabe que o sucesso desta festa vai favorecer e muito os candidatos apoiados pelo mito. E a tendência que já era ruim para o PT, no sentido de perder mais prefeituras do que já haviam perdido na eleição passada, vai aumentando. E na medida que perdem prefeitos, eles perdem notoriedade, perdem apoio político, suas bases vão se enfraquecendo. Hoje, já são 100 parlamentares confirmados para o evento e 3 governadores, além dos que, evidentemente, irão surgir ainda até o final da semana, até a última hora, digamos assim. As falas de Luiz Inácio serviram também para esconder temporariamente os péssimos números econômicos do Brasil, o falso crescimento de carteiras profissionais assinadas, já que o governo não cita quantos brasileiros perderam o emprego. Eles só falam que aumentaram as carteiras assinadas. E quem perdeu o trabalho? Que não são poucos, diga-se de passagem. O governo esconde a alta no preço dos alimentos, que estão assustando qualquer brasileiro quando vai ao mercado. O aumento no preço dos combustíveis e principalmente o aumento nos tributos pagos pelos brasileiros. O governo esconde que os números de infectados e mortos pelo corona ainda continua fazendo vítimas e que já não são divulgados mais diariamente pelo Ministério da Saúde desde fevereiro de 2023, como era anunciado diariamente no governo anterior, justamente para a imprensa poder bater. Desde o início do atual governo, em janeiro de 2023, até o último dia 10, o Brasil registrou 16.456 mortes pelo corona. Isso segundo dados do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. E não se fala em nova campanha de vacinação. Isso é que chama atenção. Não se fala mais de vacinação. Somente na última semana epidemiológica registrada pelo CONAS, foram 33 mil novos casos e 164 óbitos relacionados ao corona. Além do corona, o Brasil registrou também 365 mil casos de dengue,
A doença voltou e voltou com tudo. Isso até a última quarta-feira. Além de 40 óbitos. Para a atual ministra Nízia Trindade, um país com dimensões do Brasil, diferenças socioambientais, regimes de chuvas, etc. Nesse momento, não faz sentido uma emergência nacional. Quer dizer que uma emergência depende se vai chover ou não vai chover. Depende de um ambiente socioambiental. Não interessa os infectados. As altas de infecções. E ela ainda diz, isso não quer dizer que nós não estejamos em um estado de alerta nacional. Só que, segundo ela, por incrível que pareça, o governo não pode vender uma ilusão de que a vacinação contra a dengue, prevista para começar nos próximos dias, terá um impacto no atual surto da doença no país. Por que ela não sabe se ela é a ministra da Saúde? Por que ela não sabe se vacinando as pessoas isso não vai solucionar o problema? Será que ela não é médica? Será que ela não trabalhou tantos anos na Fiocruz, como diziam? Ou essa certeza só podia ser dada no antigo governo, né? Que a imprensa cobrava todo dia? Pois é, lá no antigo governo, no melhor governo que o Brasil já teve, tudo parecia culpa e falta de responsabilidade do nosso ex-presidente. Isso na condução de compras de vacinas que ainda não existiam. Mas agora, a culpa é da chuva, do tamanho do Brasil, e que não se pode vender ilusão, segundo ela. Fato é que o Brasil só tem vacinas para proteger 3 milhões de pessoas, e as previsões para a aquisição de novas vacinas são de que somente em meados de 2025 os brasileiros poderão ser imunizados. Por tudo isto, e muito mais, é que o sabe-tudo presidente brasileiro trata de chamar a atenção para as bobagens que faz e que fala, principalmente quando tenta reduzir as questões do Oriente Médio em apenas um ataque covarde de Israel contra os palestinos. Ele não diz que Israel ataca o Hamas e muito menos se lembra, melhor dizer, apaga tudo. Ele não diz o porquê Israel ataca o Hamas. E muito menos se lembra daquele brasileiro que está entre os reféns, nas mãos dos criminosos do Hamas. O petista poderia, ao menos, telefonar aos seus camaradas do Hamas e pedir, em público, né, para que o brasileiro seja libertado. Afinal de contas, ele tem esse poder, ele diz que tem. Ele não se comove nem mesmo com o sofrimento da família dele. Família que não sabe se Michel Nizenbaum, é o nome dele, Nizenbaum, está vivo ou não. É como se o governo considerasse que, por ele ser judeu, não mereça atenção. Pelo menos até agora, esta é a imagem que o Luiz Inácio tem passado não somente ao Brasil como ao mundo, porque agora a mensagem foi dada. Agora ele mostrou quem ele é. E se ele tinha um sonho, mínimo que fosse, mas muito pequeno, de um prêmio Nobel, esse Nobel já foi pro ralo, já dançou, meu amigo. Mas nem perto, nem chance. Se tinha uma esperança de ser considerado o homem do ano, esqueça. Nunca se viu um absurdo desse tamanho. Prova é que a própria imprensa brasileira está aí passando pano, tentando, sabe, amenizar a coisa, fazer de conta que não é bem assim. Mas não pega porque o mundo já sabe, as manchetes de jornais, conforme está aí na capa do vídeo, mostram tudo o que aconteceu e ficou muito mal. E é uma vergonha para o povo brasileiro. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no canal. Se inscrevam, né? Você que está assistindo que ainda não está inscrito no canal, por favor, clique aí no botão se inscreva. Deixem os likes para ajudar o canal, o vídeo, né? Se propagar mais. E quem puder colaborar e ajudar com o TH Brasilis News, eu agradeço de antemão.
Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.